Queridos irmãos, quarta passada nós falamos sobre os benefícios da oração. Era para ter destacado 10 benefícios, eu consegui destacar 7 benefícios da vida de oração. E vou continuar sobre o tema da oração. E o meu convite aos irmãos é abrirmos nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Efésios capítulo 6, do verso 18 ao verso 20. E hoje nós vamos falar sobre a oração, o poder da oração. Esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. O poder da oração. Efésios 6, de 18 a 20. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Senhor, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração. E nesta hora, Pai Celeste, que abrimos Tua Palavra, rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito nos visite nesta noite, nos dando compreensão da Tua boa, perfeita e agradável vontade. E que esta palavra hoje, ó Deus, sirva de motivação, sirva de transformação em nossas vidas, sirva de desafio, sirva, ó Deus, para que possamos viver cumprindo os Teus propósitos e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a oração é instrumento poderoso para o cristão. Tanto é que o apóstolo Paulo encerra a sua carta aos Efésios falando sobre a importância da oração. Ele destaca algumas características da oração. Mas antes de falarmos dessas características, é importante que nós tenhamos a ideia do contexto do texto de Efésios. Quando o apóstolo Paulo nos mostra em Efésios quem é Jesus Cristo, a obra de Cristo Jesus, aonde a igreja está alicerçada na vida de Cristo Jesus, e o que a obra do Evangelho realiza em nós. E ele encerra dizendo então que finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E aqui é interessante, para que possamos então resistir ao dia mau, para que possamos então, no verso 13, ele fala: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E nesse livro de Efésios, o apóstolo Paulo já está preso em Roma, ele está escrevendo à igreja de Éfeso, aonde o pastor é Timóteo. Os irmãos sabem que então o apóstolo Paulo tem uma grande e imensa dedicação por essa igreja. Muitas pessoas falam que a grande carta de Paulo é Romanos, mas para mim é Efésios, porque ele nos mostra de uma maneira grandiosa a obra do Evangelho em nossas vidas, a transformação, a salvação pela graça,
aos propósitos maravilhosos do Senhor que Ele tem nos dado dons espirituais para vivermos dentro da Sua presença. Ele nos instrui a como vivermos a nossa vida em igreja, em unidade, em comunhão, nos instrui a como deve ser o lar cristão, a vida da família cristã. E então ele encerra dizendo então sobre como o cristão vai enfrentar as lutas da vida. E enfrentando as lutas da vida, ele encerra nos desafiando a oração, nos mostrando então que a oração ela produz efeitos poderosos. Um dos primeiros efeitos que a oração faz, ela faz com que todo o coração esteja voltado a Deus. Quando nós oramos, nós nos voltamos inteiramente ao Senhor. Nós nos voltamos inteiramente aos propósitos de Deus. Um cristão sem oração, ele não vai compreender a vontade de Deus. Um cristão que não tem a prática da oração, ele não vai entender a obra de Deus. Um cristão sem o hábito de orar, ele não vai ser transformado pelo poder do Espírito. Um cristão que não tem o hábito de orar, ele vai sucumbir ao enfrentar as tentações, as lutas, a batalha espiritual da vida. Ele não conseguirá vencer as tentações, não conseguirá vencer o pecado, porque somente essa batalha é vencida por aqueles que oram. E aí o apóstolo Paulo usa 3 tipos de oração, para que possamos então experimentar essa vontade de Deus. Primeiro, a oração no Espírito, aquela oração que é constante em nossas mentes. Em outras palavras, é aquela mente que se torna não mais cativa no pecado, não mais cativa na carnalidade, não mais cativa nas coisas da terra, mas se torna uma mente que se esforça cada dia mais a pensar nas coisas que são do alto. A oração no Espírito é essa mente que se focaliza em Deus, é essa mente que tem como foco o Senhor, o seu reino, o seu querer, a sua vontade. Isso é orar no Espírito. Orar no Espírito é quando você se volta a Deus, é quando você volta a sua mente. Algumas pessoas querem nos dizer, eu ouvi recentemente uma pessoa me dizendo o seguinte: pastor, orar em Espírito é falar em línguas e ficar 1 hora falando em línguas. Não, querido irmão, orar em Espírito é você. Porque quando você fala em línguas, é o Espírito Santo agindo em você. Mas quando você ora em Espírito, é você fazer com que a sua mente esteja conectada em Deus. Não esqueça essa expressão. É a sua mente estar inteiramente voltada ao Senhor. E ele usa essa expressão, ore em Espírito. Depois a outra expressão, outro tipo de oração, a súplica. Olha que coisa, para nós conseguirmos vencer toda a carnalidade, conseguirmos vencer toda a batalha espiritual, toda a tentação, nós precisamos orar em Espírito, nós precisamos aprender a orar em súplica. A oração em súplica, o exemplo para nós é o exemplo de Ana, que chorou diante do Senhor, porque ela não conseguia ter um filho. É a oração do Senhor Jesus no Getsemane, quando ele diz que, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja então a minha vontade, mas sim a tua. A oração da súplica é quando nós nos submetemos a Deus, quando nós vamos diante do Senhor e ficamos em total dependência dEle, em total confiança nele. O terceiro tipo de oração que ele diz aqui para nós é a perseverança na oração. A perseverança na oração.
Queridos irmãos, nós vivemos uma época em que a igreja ora pouco, em que o povo de Deus ora pouco, em que o povo de Deus ora muito pouco por todos os santos. É isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Orar nos leva a priorizar as coisas de Deus. Quando nós queremos ter mais de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração mais profunda. Sem oração, nós não atingimos um grau de experiência profunda com o Senhor. É somente pela oração que vai ocorrer a mudança em nós. Então, o primeiro poder da oração, a oração tem o poder de nos transformar. A oração tem o poder de fazer com que a gente vença as tentações, a nossa carnalidade, e nos ajuda a vencer as batalhas espirituais. Outra realidade que o apóstolo Paulo também nos diz, verso 19, ele diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Então o apóstolo Paulo nos diz então que é a oração que transforma vidas. A oração tem o poder de converter pessoas. Não é o pregador que é poderoso, mas é a vida de oração do pregador que é poderosa. Não é o pastor que é poderoso, mas é a igreja que ora que é poderosa. Então eu fico pensando assim, queridos irmãos, se nós estamos orando pela nossa igreja, se você está orando para que a pregação anunciada, para que o louvor proclamado, para que as atividades realizadas pela igreja possam realmente fazer diferença na vida das famílias e das pessoas que frequentam a igreja. Uma igreja sem oração não é uma igreja poderosa, mas uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Uma igreja que ora, haverá conversões, haverá santificação, haverá famílias ajustadas, haverá filhos vencedores, haverá filhos que cada dia mais se aproximam do Senhor. É pela oração, irmãos. É a oração que é poderosa para fazer com que aconteça mais amor na sua casa. É a oração. É a oração que faz com que os cultos sejam cada vez mais abençoados. A reunião comunitária da igreja se torne cada vez mais abençoada. É a vida de oração. É isso que Paulo está dizendo. Ore para que aconteça o derramar de Deus na vida do povo de Deus. Ore para que a pessoa que for ser usada para anunciar, para proclamar, para dirigir, para cantar, para tocar, para receber, para instruir, para aconselhar, ore para que essa pessoa fale no poder de Deus. Um dos grandes avivalistas que surgiram foi John Wesley, seu irmão Charles Wesley. E esses avivalistas, eles cunharam algo muito importante, que eles perceberam que acontecia mudanças. Eles só subiam para pregar quando eles sabiam que tinham pessoas que estavam
de joelhos, orando pelas pregações. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo aqui. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelas pessoas que vão cantar, ore, peça que Deus os use no poder do Espírito Santo de Deus. É na oração do povo de Deus. Não seja um crente consumista, não há mais tempo para sermos assim. Nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo. Ore pelos programas de televisão para que atinja os corações das pessoas, toque profundamente em suas almas. Queridos irmãos, é tempo de orarmos mais, orarmos para que o Evangelho seja conhecido, para que o Evangelho seja proclamado e seja o poder de Deus para a transformação dos pecadores. Ore pela sua igreja, ore pela sua vida. Se a sua igreja avançar, a sua vida prosperará. Entenda isso. Se a sua igreja crescer, a sua vida crescerá. Não coloque a sua igreja como um apêndice da sua vida, não. O reino de Deus não é para isso. O apóstolo Paulo gasta o capítulo 4 inteiro de Efésios para dizer da importância da igreja, dizer da importância do corpo de Cristo. E ele nos diz aqui em Efésios 4:16, ele diz assim, o 14, 15 e 16, ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou se nós queremos ver uma igreja que avança, uma igreja que fortalece, uma igreja que transforma, uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença nessa cidade, nesse estado, ore pela sua igreja, ore pelos trabalhos. Não trate a sua igreja e o reino de Deus como um apêndice, como algo que não é necessário para a tua vida. Coloque isso como prioridade no teu viver, para que você possa brilhar aonde você estiver, e brilhar na força e no poder do Espírito Santo, para que a sua família experimente dias melhores, para que a tua vida experimente da graça poderosa de Deus, do poder maravilhoso do Senhor. É a oração que é poderosa, é o povo de Deus orando para que o mistério do Evangelho seja revelado. E por último, ore para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Queridos irmãos, sabe por que muitas pessoas não se convertem? Sabe por que muitos crentes são infrutíferos? Sabe por que existe muita confusão em muitas famílias? Porque existe pouca oração. Às vezes gasta-se muito tempo com muitas coisas e pouco tempo com oração familiar, com culto doméstico. Às vezes gasta-se muito tempo e muitos recursos com muita festa e pouca espiritualidade, pouco joelho no chão. Você quer ter uma família vencedora? Pertença verdadeiramente a uma igreja que ame a palavra, que anuncie a palavra e que te ensine a orar.
Eu louvo a Deus porque no meio dessa pandemia Deus usou a irmã Esther para que pudéssemos criar o nosso relógio de oração. E como tem sido abençoado esse grupo de oração, do relógio de oração. Muitos irmãos ainda não estão fazendo parte do nosso relógio de oração. É um grupo no WhatsApp que todas as sextas-feiras nós estamos orando. Eu não estou colocando as pessoas sem elas me pedirem para entrar. Você precisa pedir, você precisa se comprometer, precisa ser um desejo seu. Eu quero estar no grupo de oração da minha igreja, eu quero estar orando, porque eu preciso, a minha família precisa. Ou você não precisa de oração? E se você precisa de oração, as outras famílias também precisam de oração. E se você quer receber oração, você também precisa orar, para que a gente possa ver os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu creio que Deus quer nos abençoar. Eu creio nisso verdadeiramente. E Ele já tem nos abençoado. Mas eu creio que Deus quer nos abençoar muito mais. Muito mais. Ele quer te abençoar com saúde, com sabedoria, com prosperidade, com amor, com força. Agora, essas coisas virão sobre as nossas vidas, se nós entendermos que a oração é um instrumento poderoso para a transformação das nossas vidas, para a transformação das nossas famílias, para a transformação da nossa cidade. O meu convite para cada um de nós nesta noite é que oremos mais. Oremos com mais confiança, com mais determinação. Oremos mais por nossas vidas, porque é pela oração que nós vencemos. Não é pela força humana, mas é pelo joelho dobrado diante do Senhor. Tenha o hábito de orar. Ore mais, busque mais a Deus, porque o Senhor, Ele nos diz que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos e seremos visitados por Ele. Orar é poderoso demais. Orar transforma vidas, liberta vidas, restaura famílias, transforma corações. Domingo à noite, nós vamos ter o testemunho de uma irmã que vai nos contar sobre a vitória que Deus deu a ela quando ela começou a aprender a orar. Entenda o quanto que orar é poderoso. Participe do nosso relógio de oração. Me manda um WhatsApp, fala: pastor, eu quero entrar no relógio de oração. E na sexta-feira nós temos 4 horários de orar: 6 da manhã, meio-dia, às 18 e às 22 horas. Você pode escolher o horário que você quer, ou você pode participar dos 4 horários. É critério seu. E como é um dia abençoado quando somos tão edificados pelos versículos, pelos pedidos de oração. Hoje chegou para o nosso grupo de oração o pedido de oração do Tiago, que é primo do irmão Glauco Borges, que está com Covid. Chegou também o pedido da Juliana, que é a amiga da irmã Michele, que também está com Covid. Hoje nós recebemos a triste notícia que infelizmente faleceu a mãe da irmã Sirlene, de 80 anos, na noite que se passou. Chegou também para nós o pedido de oração da irmã Vânia pelo seu irmão que também está enfermo. E nós vamos orar neste momento por todos os pedidos de oração. Oremos pela irmã Cíntia. A irmã Cíntia voltou o câncer dela e ela vai fazer a cirurgia nesses próximos dias. Hoje eu postei no Instagram da igreja e no Facebook o pedido de gratidão que ela deu
por alguns irmãos que já contribuíram. Se você ainda não contribuiu, você pode contribuir até aqui para a igreja, que a gente faz esse dinheiro chegar para a irmã Cíntia, para o tratamento de câncer dela. Oremos por ela também. Oremos pelo tratamento da irmã Cíntia. Oremos também pela irmã Albertina, pela mãe da irmã Andréia, a irmã Bernadette. Oremos também por esses que estão enfermos, pela minha mãe. Oremos por cada uma das necessidades. Oremos pela Débora, a filha da irmã Edmara, mas eu estou acreditando que Deus está preparando a cura da Débora, para que ela possa estar na presença do Senhor a cada dia mais. Talvez, irmã, é a hora da irmã dizer: olha, a igreja está orando e clamando pela sua cura, e talvez no próximo exame já não vai ter mais nada no pulmão dela, e ela vai estar curada para a glória do Senhor Jesus. É assim que somos igreja, igreja que ora e confia no Senhor. Vamos orar neste momento. A Ti, Senhor, toda honra e toda glória e todo louvor. Te buscamos nesta hora pelas necessidades do Teu povo. Colocamos a Débora, a Cíntia, colocamos o Tiago, a Juliana, colocamos a irmã Bernadette, colocamos também a irmã Albertina, colocamos, ó Deus, todos esses que necessitam de um milagre do Senhor, de uma visitação poderosa do Senhor. Toma cada vida nesta hora em nome de Jesus e faz um milagre, ó Pai querido. Oramos, ó Deus, para que possamos ser uma igreja que ore mais, que confie, ó Deus, no poder das orações, que confie, ó Deus, na Tua graça maravilhosa, ó Deus, e que Te busquemos mais. Oremos em espírito, em súplicas, em perseverança, em intercessão. Oremos a todo tempo, em toda circunstância. Oremos e confiemos cada vez mais no Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai Celeste. Abençoa o Teu povo nesta hora. Cada família, cada irmão, cada um, ó Deus, que necessita de um milagre, toma em Tuas mãos e opera o milagre. Em nome de Jesus. Amém.